Aê, galera! Tudo bem com vocês? Pronto para mais um dia de aula, para mais uma semana pela frente? Gente, nosso conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre os 4 porquês e também vamos falar sobre os textos textuais que estão presentes na nossa vida. Também os porquês que na hora de falar, na hora que vamos usar ele na língua falada, a pronúncia é igual, então passa desapercebido. Mas na hora que formos elaborar nossas frases, elaborarmos os nossos textos, nós precisamos ter o domínio total de saber a hora de usar, o momento de usar cada um desses porquês. Nós temos 4. Primeiro, temos o porquê separado e sem um acento, o porquê separado com acento, o porquê junto sem acento e o porquê junto com acento circunflexo. Para começar, o porquê separado e sem um acento, nós usamos em qual momento? Usamos no momento em que vamos fazer alguma pergunta. Toda vez que eu for fazer uma pergunta ali usando primeiramente o porquê, então ele é o porquê separado e sem um acento. Por exemplo, por que você não foi à escola hoje? Por que você não lavou as mãos para almoçar? Por que você não fez a lição de casa? Viram? Então, neste momento eu uso o porquê separado e sem um acento. E também eu vou usar este mesmo porquê quando eu for elaborar alguma frase que ele tem ali um valor afirmativo. Por exemplo, a rua porque passei estava suja. Lembrando que se eu posso trocar este porquê pelo qual motivo, este momento eu vou usar o porquê separado e sem um acento. Por exemplo, a rua pela qual eu passei estava suja. Então, perceberam aí que eu consegui trocar o porquê pelo qual motivo, pela qual? Então, este momento eu também vou usar o porquê separado e sem o acento, que se chama o porquê relativo. Aí eu tenho o porquê separado e com um acento circunflexo no final. Também lembra que ele tem o mesmo valor interrogativo para fazer pergunta, porém, sempre vai aparecer no final da frase. Ele tem a mesma função de fazer uma pergunta, mas ele vai aparecer no final da frase. Então, neste momento, eu uso o porquê separado e com acento. Por exemplo, você não lavou as mãos por quê? Não foi à escola por quê? Não escovou os dentes por quê? Perceba que ele está no final da frase, então este porquê, ele é separado e com o acento circunflexo. Beleza? Aí nós temos também o porquê junto sem um acento. Este porquê, geralmente nós usamos para dar explicação para algo. Geralmente ele sempre vai estar ali como função de uma conjunção, ali unindo ali, que a conjunção ela tem, ela está dentro ali da frase para poder interligar as duas orações. Então, sempre eu vou usar como uma explicação. Não fui à escola porque estava doente. Não lavei as mãos porque estava muito ocupada. Então, perceba que ele está ali na frase como uma explicação. Estou explicando o motivo. Já o porquê junto com o acento no circunflexo, ele geralmente vai aparecer na frase como um substantivo, sempre precedido de um artigo. Por exemplo, eu não sei o porquê eu fui demitida. Percebe que ele está ali na frase seguindo de um artigo e também desempenhando a função de um substantivo. Eu não sei porquê.
o motivo, a causa que eu fui mandado embora. Então, ele está exercendo a função de um substantivo. Beleza? Então, só para recapitular. Porque separado, sem um acento no início de frase, com o propósito de fazer pergunta. O porquê separado com um acento circunflexo, também com o objetivo de fazer pergunta, portanto, ele sempre vai aparecer no final da frase. O porquê junto, sem um acento, ele serve ali para explicação, servindo de conjunção dentro de uma frase. E o porquê junto com acento circunflexo, ele serve de substantivo sempre precedido por um artigo. Beleza, gente? Entenderam? Vamos tentar não errar mais na hora que formos ali pegar o WhatsApp ali, fazer pergunta, mandar pergunta e faz uma confusão dos porquês. Então, vamos tentar sempre estar dominando o uso dos porquês. Beleza? Vamos passar para o próximo conteúdo, porque na próxima aula nós vamos fazer o exercício, porque é nos exercícios que nós conseguimos tirar melhor as nossas dúvidas, podemos compreender melhor qual o momento que eu vou usar esses 4 porquê no meu texto e nas minhas frases. Tudo bem? Agora nós vamos falar sobre os textos textuais. O que são textos textuais? São fenômenos, são elementos linguísticos que estão presentes na nossa vida e que exerce ali o poder, ele trabalha ali para que haja uma boa comunicação. Nada mais é do que a comunicação ali em andamento. Tudo bem? Então, gente, os gêneros textuais, eles são inúmeros, são diversos. Diferente da tipologia textual, que nós vamos estar aprendendo em um outro momento, onde ele fala ali de um texto que possui a sua estrutura, tem o texto narrativo, o texto descritivo, o texto dissertativo, o texto injuntivo. Só que nós vamos ver isso numa aula posterior. Hoje nós vamos falar sobre os textos textuais, que são inúmeros. Nós, como já havia falado, não tem como enumerar, eles são diversos e também ele pode estar se modificando com o passar do tempo. Nós sabemos que a linguagem, a comunicação, ela é o produto da cultura de um povo. Então, nós sabemos que com o passar do tempo, a linguagem ela se modifica, ela vai se modificando. Por exemplo, vamos falar sobre o gênero carta. Antigamente, antes do advento da internet, quando nós queríamos se comunicar com alguém, com algum parente ou amigo, nós tínhamos o papel, a caneta, o envelope, sentávamos ali e passávamos a escrever. Queremos saber notícia da pessoa, dando notícias de nós. Colocávamos ali o remetente, o destinatário e tínhamos todo o trabalho de ir no correio para colocar a carta para estar chegando no destino que nós queríamos. Então isso ocorria até chegar a pessoa, isso tinha um tempo. Dependendo do lugar que a pessoa morava, isso demorava até meses. E muitas das vezes, quando nós queríamos dar notícia que alguém estava doente, e até você fazer todo esse processo, muitas das vezes a pessoa, às vezes até acontecia da pessoa morrer e o outro parente ou o amigo, quem quer que seja, ficava sem saber, porque existia todo um processo, né, que demorava. Hoje, graças a Deus, né, louvado seja Deus e a sabedoria que Deus deu aos homens, o advento da internet, da tecnologia, nós podemos nos comunicar em tempo real com pessoas de outra cidade, de outro estado, de outros países, e ao mesmo tempo que eu ali envio a mensagem, no mesmo tempo a pessoa
já consegue ali, a comunicação está ali sendo efetuada. Por exemplo, a carta, que é um gênero, que precisava do papel, precisava do envelope, precisava da caneta, precisava da gente ir lá no correio. Hoje, ela se modificou pelo gênero e-mail. É lógico que alguns fatores não mudam, como o remetente, o destinatário, o processo de você digitar, tá? Não mudou, mas é a mesma coisa. Assim, mudou apenas nesse advento da tecnologia, que você, no mesmo momento que você envia, a outra pessoa já recebe. Então, vejamos aqui a modificação através dos tempos desse gênero. Nós temos outros gêneros também, são vários, como eu falei, o gênero carta, o gênero e-mail, o gênero ofício, o gênero receita. A receita de bolo também é um gênero. Como eu estava falando do gênero carta, assim como antigamente, quando nós queríamos fazer alguma receita, nós íamos lá, pegávamos o nosso caderno, tinha todo o processo ali de você estar escrevendo, ali montando a receita. E hoje eu não preciso mais, eu só uso se caso eu querer. Mas eu vou lá no Google, na internet, digito qualquer tipo de receita que eu quero e eu tenho a minha receita na mão. Então nós vemos aí a internet, a tecnologia modificando esses gêneros. Nós temos o gênero ofício, que quando se eu trabalho, por exemplo, numa empresa e vou redigir ali um ofício, tem toda uma estrutura, tem todo, lógico que o ofício ele já entra mais na modalidade formal, que eu preciso ter o remetente, lógico, o meu nome, endereçar a pessoa que eu quero estar mandando o ofício, a empresa, a data e toda uma estrutura de uma linguagem ali, de um vocabulário bonito e bem estruturado. Então nós vejamos, quer que seja os gêneros ali desempenhando uma linguagem no mundo formal ou no mundo informal, ele tem esse poder de exercer a comunicação, a nossa comunicação. E o que falar também dos gêneros emojis, que também são textos textuais. Que, por exemplo, se eu fizer assim, mandar um coraçãozinho lá no WhatsApp, a pessoa vai estar entendendo o que com aquele coração. Que eu estou amando a conversa, que eu amei a notícia, enfim. Então, este é o papel dos gêneros textuais: desenvolver a comunicação através de códigos, através de sinais, né? Temos também o gênero artigo, que geralmente nós precisamos muito do gênero artigo nos trabalhos de faculdade ou em outro momento também. Até mesmo a bula, né? A bula, ali a prescrição médica também é um gênero textual. Ali tá dando toda a informação para você, como que você tem que fazer, como que você tem que seguir. Então, gente, nada mais é do que a comunicação em andamento, tendo ali dentro de um código, dentro de códigos linguísticos. Também vamos falar dos quadrinhos, das histórias em quadrinhos, dos contos, das narrativas, das charges. Vamos lembrar aqui das charges, que são, geralmente os humoristas usam as charges para poder fazer um deboche, para poder fazer uma crítica a um governo, por exemplo. Então, tudo isso é a linguagem ali em andamento, sendo concretizada através desses elementos linguísticos que são os gêneros textuais. Beleza, gente? Aprenderam? Conseguiram entender
mais ou menos ali o significado dos porquês, como quando eu uso cada um tipo dos porquês, os gêneros textuais, que são inúmeros. Nós vamos estar realizando os exercícios na próxima aula, mas por hoje é só. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido, e no passar da semana, das aulas, nós vamos estar aprendendo muito mais. Por hoje é só. Fique com Deus. Tchau.